Olá, eu sou o Nathan, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu quero mostrar como se faz o cálculo de vala de escavação dentro do plugin. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é entender as variáveis que controlam a locação do dispositivo. Numa caixa qualquer do Pipe Network, por exemplo, tem essas variáveis: rim to sump height, sump elevation, location ou rim elevation, e não confundir isso com surface elevation, certo? Tem aquele surface adjustment aqui no meio. A gente também precisa entender que existe uma superfície do terreno natural que pode ser a referência para a escavação ou pode ser o grade, né? No caso de topo, para a gente poder locar a nossa caixa em relação ao grade de topo, mas também poderia ser com relação à superfície de terraplenagem. Quando a gente olha esses dados do tubo, perceba que dizer que a cota do tubo no início, né, na superfície, não é necessariamente a mesma que a cota do PV. E a gente também tem que entender onde é que está o Start Invert Elevation, Start Point, End Point. Né? No tubo do Civil 3D, ele é definido dessa maneira. O eixo está no centro da seção e daí por isso eu tenho Invert Elevation e Top Elevation aqui em cima. Ok? Aí a gente tem ainda o Sump Elevation, que seria esse ressalto, né, para que você tenha uma caixa de acumulação de areia aqui e a água vá lá para o tubo. E tem o Drop, né, o Pipe Drop. Lá nos rules do Civil 3D você vai ter essas duas variáveis aqui, o Set Sump Elevation, né, o Set Drop Elevation. Lá. Você pode colocar isso como 0. Né? Aqui no Sólidos não tem essas coisas, pelo menos não dessa maneira. Mas vai ter essas variáveis para você colocar. Bom, entendido aonde está a geometria da nossa coisa, vamos entender como que funciona a geometria da vala de escavação. A vala de escavação é essa linha preta. Então eu fiz aqui para o PV e fiz para o tubo. Essas propriedades que aparecem em vermelho aqui, elas são todas obrigatórias. Ou seja, independente da maneira como esse dispositivo foi modelado, e por isso eu falo sempre dispositivo. Não importa se é PV, se é caixa de ligação, se é boca de lobo, se é ala, é dispositivo. Ok? E esse dispositivo ainda pode ser o PV e pode ser o tubo. Vamos lá. No caso de um dispositivo pontual, que seria aquele que tem o location, né? E o dispositivo linear teria o start point e o end point, percebe a diferença? Né? Então, para o dispositivo pontual, é obrigatório você fornecer essas medidas lá no modelador. Okay? Para o dispositivo linear, é obrigatório você fornecer essas medidas aqui. Vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Sempre que você vem aqui no modelador e pede para criar um dispositivo, no caso eu tenho que pedir para criar um linear, ele vai abrir essa tela com esse monte de erros aqui. Mas isso aqui é proposital, tá? Não é bug não. É porque você tem que vir aqui nessa caixinha e atribuir valores usando essa ferramenta do setar parâmetro. Aqui está o nome da ferramenta. Você tem que atribuir um valor para essas propriedades aqui. Então, alt área, tem que dar um valor para ela. Ah, mas eu não sei o que significa alt área. Vai na ajuda. Ajuda, a gente está dentro do modelador. Pega lá então na criação de propriedades obrigatórias. Ele vai te dizer assim, olha, Trench Height é obrigatório, Axis Distance é obrigatório. Vai ter a figurinha dizendo aqui aonde isso acontece, né? Para você colocar, aquela figurinha que está lá no CAD é essa daqui. Você tem que dar valores para isso aqui, porque sem isso o programa não vai conseguir calcular a escavação aqui nesse tópico. Ok? Bom, seguindo. Então, entendi quais são as variáveis obrigatórias que eu tenho que dar, e daí vocês vão reparar que as variáveis obrigatórias aparecem com esse fundo cinza aqui. Ou seja, você não consegue editar elas. Veja que eu não consigo escrever outra coisa aqui. Uma variável que o usuário tenha editado, ela tem um fundo branco, então eu posso colocar qualquer coisa aqui. Vamos olhar num dispositivo de verdade como que isso funciona. Vou pegar aqui um tubo. Vamos olhar lá onde ele controla as variáveis. Trench Height está aqui.
Trench 8 é altura sobre 2 mais a parede. Me parece bom. Alt 8. Alt 8 está como cover 8 mais trench 8. E o que é o cover 8? Altura sobre 2 mais parede. E assim por diante. Ok? Então, essas variáveis obrigatórias é que vão permitir o programa a conseguir calcular uma vala de escavação. Outra coisa que você tem que ter em mente, né, ainda lá pensando nas variáveis obrigatórias, é que tem algumas que podem parecer meio estranho. Uma delas é essa daqui, ó, DisplaceDit. Quando você olha no modelador, ela parece que não tem muito significado, mas o significado é esse aqui. Imagine que você tem uma vala de proteção, e uma vala de proteção às vezes é mais fácil de locar se o eixo estiver aqui, ó, no bordo do dispositivo, e não aqui no centro dele. Fica mais fácil para alocar em planta. Nessa situação, se eu deixasse dessa maneira, com o ponto de inserção aqui, mas quisesse locar lá, seria um problema. Agora, se eu desenhei aqui, o dispositivo vai tentar alocar a vala centralizada com o eixo. E daí ele colocaria aqui. Só que a vala não é aqui, ela é mais para cá. Então, por isso tem esse deslocamento. Entendido como que isso funciona, entendido o porquê disso daqui, ó, lá, ó, cover 8 mais trench 8 é igual ao alt 8. Muito bem. Esse cover 8 vai servir para quê? Para o programa conseguir calcular o cobrimento do tubo aqui em cima. Suponha que se tem 7 metros de cobrimento, ele vai conseguir locar isso. Né? Olha o axis aqui onde é que está. Eu fiz de propósito aqui com tubo duplo, para você entender que o eixo do tubo duplo está no centro das duas seções. E o alt width, que vai servir para ele calcular a vala aqui, ó, né, é no extremo das duas seções. Então, se tiver 3, é no extremo das 3 seções e assim por diante. Para o programa fazer o dimensionamento hidráulico, ele precisa entender qual que é a seção hidráulica. E daí vai ter aqui, ó, Hydraulic Section, como variável obrigatória também, que está definida lá dentro do tubo. Dentro do tubo vai ter sempre, ó, nos modelos que eu, Neyton, criei. Tá certo? Não eu, Neyton, desenvolvedor. Eu, Neyton, usuário do programa, criei dessa maneira. Então, eu coloquei aqui as variáveis, ok? Depois, em algum momento, eu desenhei a seção interna e disse, ó, defini a seção hidráulica como sendo essa seção interna. A seção interna foi definida por uma polilinha, né, que tem 2 pontos. Esses 2 pontos são daquele que tem o círculo, né? Vamos dar uma olhada neles aqui. Ó. Vou colocar eles visível, visível. Talvez tenha que aumentar aqui o tamanho deles. Tá ali os 2 pontos. Deixa eu diminuir, ficou grande demais agora. Aumentar o tamanho do texto. Tá ali. Isso gerou uma polilinha. Esta polilinha, ó, isso aqui é a seção interna. E isso vai ser a minha seção hidráulica. Ok? Então, definidos esses parâmetros, modelado o meu dispositivo, ele precisa ter um eixo também para calcular o meu dispositivo e calcular a vala de escavação. Okay? Esse eixo ele vai estar aqui no meio. Ele foi definido aqui, ó, em variáveis, eixo. Vou colocar ele visível. Eixo, está lá. Então, definido isso tudo é que o programa vai conseguir calcular a vala de escavação. Agora vamos ver o que é que eu consigo controlar nesses parâmetros todos. Ó, aqui eu vou ter as variáveis que são calculadas. Isso daqui tudo eu vou encontrar na ajuda do programa, lá em dispositivos, categorização, escavação. Quando eu escavo uma vala, eu vou ter aqui uma área verde, que é a escavação manual. Okay? O cara chegou com uma retroescavadeira, escavou até chegar no limite dessa linha aqui. Só que daí ele tem que regularizar o fundo. Então, escavação manual. Vou voltar nessa daqui. Ó. Esse amarelo é escavação mecânica, quando ele consegue fazer com uma retro, por exemplo. Lembrando que o verdinho seria a escavação manual ou aquela com maior precisão, né? Vamos pensar assim. Aí ali eu também defini ali, ó, trench slope, né? Declividade da minha vala, enfim, e vou seguindo.
Rmac, Rman, Altiárea, isso aqui são os nomes das variáveis que aparecem aqui na ajuda que o programa vai calcular, ok? Aí ele vai conseguir calcular aqui, ó, Rmac, por exemplo, recobrimento mecânico, vai ser dado por essa chura amarela e assim por diante. Ele vai fazer aquelas considerações para o dispositivo pontual, enfim. Esses parâmetros todos, você vai primeiro controlar eles aqui em padrões. Porque senão você tem que ficar ajustando em todos os dispositivos o tempo todo, cada vez que cria uma nova seção típica. Então, se você ajustar aqui no seu projeto inicialmente em padrões, né, esses parâmetros todos, depois você vai vir na lista de material e vai editar esses parâmetros para os tubos, né? Então está aqui a escavação, vai colocar os valores que você considera correto para isso dali. Né? Lembrando que às vezes vai ter algumas unidades de medidas assim que podem não ser muito úteis para você. Né? Então, graus aqui no ângulo do talude não é interessante. Talvez você queira em termos de declividade, né? Então vamos colocar assim, ó, categoria, escavação, talude da vala, que está em graus, coloque em x para y ou y para x. Eu prefiro y para x. E daí vai ter ali 2.7, né? Talvez se quisesse colocar aqui 3, 2.1, 3 para 1, exatamente, certo? Colocou OK, definiu isso para todos os dispositivos, criou a sua lista de materiais, agora sim você faz o lançamento em planta. No lançamento em planta, você tem que tomar o cuidado seguinte. O dispositivo ele precisa ter aqui em referência uma superfície de referência, que é para ele poder entender como locar o dispositivo na planta. Então, aqui a boca de bueiro, né? Tem aqui a superfície topo como referência, certo? Ela poderia ser o topo da terraplenagem com o terreno natural? Poderia, não tem problema, desde que você entenda que é no topo. Depois o tubo. O tubo ele tem a superfície de referência no topo também, porque lá na frente eu vou precisar levar em conta o cobrimento desse meu tubo. Senão eu tenho que trocar a classe de armadura desse tubo. Só que para escavação, vocês vão reparar aqui que agora o programa desenha o pente de escavação, ele não atinge o terreno aqui da terraplenagem. Por quê? Porque quando eu executo esse tubo, eu tenho aqui o meu terreno natural e a minha terraplenagem está lá em cima, depois o grade está lá em cima. Aqui o grade está exagerado. Tá? Então eu escavo a minha vala e coloco o meu tubo. Depois eu construo o corpo de aterro. Eu não construo o corpo de aterro, cavoco ele todo aqui, né? Para fazer uma valona assim, para daí colocar o tubo dentro. Não, eu faço só a valinha lá, porque daí eu tenho uma escavação menor. Bom, aqui eu já representei o tubo na seção do perfil. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma ajustada no estilo e vamos ver o que é que está ligado, o que está desligado. Se eu deixar dessa maneira, eu vou ver essas projeções todas aqui. O que são essas linhas todas? Essas linhas mais altas correspondem a esse trecho do tubo. Veja que ele está longe do alinhamento, né? E está mais alto do que a seção que está nessa posição. Então ela está lá. Essa mais baixa corresponde a esse ponto, né? E aonde ele está mais baixo. E a parte que está achurada, ou seja, essa central aqui, é a parte onde efetivamente este eixo corta este tubo. Muito bem, aí representei lá direitinho, só que aqui a projeção vai ficar melhor se ele tiver desligados essas linhas, né? E ficar dessa maneira vai ficar melhor de enxergar. Em vermelho aqui ó, é a vala escavada. Veja que eu já até coloquei aqui para o PV, depois a gente vai dar uma olhada no PV. Vamos analisar esse daqui primeiro. Coloquei o meu tubo lá, agora eu sei que eu estou cavocando só aqui no terreno natural, tenho aqui o meu berço. Vamos olhar como que ficou a seção. No meu dimensionamento hidráulico, eu cheguei à conclusão que esse tubo deveria ter, aqui na geometria, 2% ou 2,4%. Por alguma razão. Ele me disse também que esse dispositivo deveria ser um bueiro duplo
tubular de concreto com classe de armadura A4 e diâmetro de 100. Duplo de 100 porque hidraulicamente ele vai ter lá o coeficiente de Manning 0,5, blá, blá, blá. Bom, é um tubo de 100. Ok. É um CA4 porque esse CA4 tem um cobrimento máximo admissível de 8,5. Mas esse elemento poderia ser não um CA4, mas um bueiro duplo tubular de concreto de 100 CA2. Se eu coloco um CA2, você vai notar que o cobrimento máximo admissível é 5, mas aqui eu tenho 7. Isso não é bom. Só que, puxa vida, eu instalei uma versão do programa que não aparece nem essa propriedade e nem essa propriedade. Por que não aparece? Porque o usuário que criou este álbum tipo aqui incluiu estas variáveis dentro do modelador. Então, não adianta, não tente fugir do modelador. Ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Você tem que entender como que o dispositivo funciona. Então, agora vamos ver aqui, ó, ele colocou lá em limites. Vamos dar uma olhada aqui, ó, deve ter uma categoria chamada limites. Está aqui, ó, cobrimento máximo admissível. Essa variável aqui nesse exemplo vale 7, mas isso veio de algum lugar. Cobrimento, ó, se o catálogo contém CA4, 8,5, CA3, 7 e assim por diante, ele decidiu a classe de armadura em função do cobrimento. Muito bem. Em algum momento o programa tem lá que calcular o cobrimento e isso ele vai fazer sozinho, ok? Aí o que vai acontecer? Eu troquei lá numa propriedade chamada catálogo. Agora vamos procurar aqui onde é que está o catálogo. Nome, código do catálogo, está aqui. Tem uma listinha. Da onde essa listinha saiu? Da onde o Nathan tirou isso? Ele veio aqui e preencheu uma listinha, separadas com ponto e vírgula, ok? Então, feita essa listinha aqui, entendido como o programa funciona, sabemos por que tem o fundo cinza aqui, né? São as propriedades obrigatórias para o programa conseguir desenhar alguma coisa. Fui lá, criei mais outras variáveis com outros significados para o usuário. Aí a boa prática diz para você dar um nome que é compreensível aqui e um nome que o usuário entenda aqui. Então veja que aqui está escrito por extenso. E se ainda assim não for suficiente, dá uma descrição melhor para isso. Então quando eu pego lá no meu catálogo, ó, meu catálogo tem uma baita de uma descrição aqui para o usuário entender o que está acontecendo. Então sim, ele tem que dar uma olhada na ajuda. E sim, ele vai ter que pelo menos entender mais ou menos como isso daqui funciona. Quando você cria um novo, ele vem aqui, ó, variável zerada. Ah, Ney, está com bug o programa. Não, não é bug não, é assim mesmo. Tá? Entendido daí como que o modelador funciona, criada a lista de material, agora sim eu tenho condições de avaliar aqui nas minhas propriedades, né, que lá no meu limite admissível tem um valor que eu posso confrontar com o valor do cobrimento calculado, máximo calculado, 7,8, está lá. Ah, não está bem exato aqui, tudo bem, acha ali no Dimension onde é que foi que o Nathan errou. Mas está aqui, ó, cobrimento final, cobrimento inicial, esses parâmetros estão todos calculados aqui. Agora você tem condições de vir aqui na regra, criar uma regra, e daí você assiste o vídeo sobre regras, que avalia essa situação. Okay? Aí você, putz, eu preciso trocar a classe dessa armadura ou preciso trocar o diâmetro desse tubo. Evite a todo custo trocar aqui, ó. Tá? Ah, troquei por 60 e daí primeiro que você vai notar que ele não deixou aqui. Não deixou porque esse cara aqui está impedindo. Você tem que vir aqui e dizer que é customizado para poder vir aqui e trocar isso daqui. Okay? Aí isso vai funcionar. Trocou lá para de 80. Só que isso está errado. Por quê? Porque aqui no nome da seção típica continua como 100. Percebe o problema? Então, se você gerou uma lista de materiais agora chamando esta propriedade lá na sua lista de materiais, isso aqui está essencialmente errado no projeto. E outra, como isso daqui foi criado pelo usuário, isso aqui foi criado por uma razão. Okay? Então, eu vou deixar aqui por enquanto o CA1.
que é para você ver que ele vai voltar aqui. Então, evite editar aqui, tenha em mente a função desse cara aqui, mas sempre que precisar trocar de seção, faça-o por aqui, porque aqui te obriga a ter a seção típica na lista de materiais. Tendo a seção típica na lista de materiais, eu garanto que ao trocar a seção típica, eu estou trocando layer, estilo e a regra ao mesmo tempo. Perceberam? Inclusive, estou trocando o material, né? E, por consequência, o coeficiente de Manning. Então, se você trocou aí o seu tubo de concreto por PAD, por exemplo, então o Manning também vai ser trocado. Se você trocou o tubo de 1 metro por 1,20 m, a parede também vai mudar. E assim sucessivamente. Então, a ideia é que este cara facilita ter estas dimensões. Este cara facilita ter todas essas informações aqui definidas. Beleza? Então, faça a troca sempre por aqui. Muito bem, agora vamos olhar como é que o programa desenha essa convençãozinha de talude, que isso aqui é novidade agora no programa. Para que ele desenhe essa convenção de talude, você vai olhar aqui nas propriedades, ó, padrão de talude. Desenhar o padrão? Sim ou não? Então, se você colocar não, ele não desenha. Sim, ele desenha. Distanciamento do padrão. Percebe que ele fica mais denso ou menos denso? Aí tem uma situação aqui no tubo. Quando você faz o preview dele, ó, você percebe que a convenção de talude está indo até o fundo da vala? Para o tubo tudo bem. Aqui no preview, essa linha amarela, ó, é a superfície de referência do tubo. Okay? Esse sólido translúcido é a vala. E a convenção do talude está indo até o fundo da vala. Agora vamos dar uma olhada nesta valeta de proteção. Nesta valeta de proteção, você vai notar aqui, vou dar uma vista mais por baixo dela, que a convenção do talude vem até o bordo do dispositivo e não até o fundo. Por que isso? Porque em planta vai ficar esteticamente mais bonito. E quem que controla ir até o fundo ou não? É esse limite aqui, ó, 0 ou 0,28. Por que 0,28? Porque 0,28 é a altura externa desse dispositivo. Ok? Se a gente pegasse aqui e mostrasse esta valinha de desenhar no perfil, neste perfil aqui, ó, e daí pedíssemos aqui, ó, tá vendo que está aparecendo assim a parte que sai do plano, né? Eu quero ver só a Ashura. Então, editar propriedades, vou vir aqui no meu estilo e vou colocar a seção transversal apenas. E tá ali, ó, tem mais umas linhas aqui para desligar, ó, editar o estilo, linhas que não sei o que, ok? Pronto. E daí agora eu vejo a minha valinha. Obviamente que a vala não é aqui, é mais para baixo, enfim, aí se faz o ajuste hidráulico para que a vala funcione corretamente. Mas o caso é que a convenção de talude parou nesse ponto, e daí aquele ponto 28 é a distância deste ponto até esse ponto na vertical. Ok? Com isso eu coloquei a convenção de talude. Então, o que precisa para a terraplenagem funcionar? Precisa ter no dispositivo a superfície de referência, aqui em referência, que é para o programa poder calcular o cobrimento. E daí você poder confrontar com o limite máximo ou mínimo. Ele precisa ter na escavação a superfície de escavação, porque você não vai escavar o terreno todo. Ó, veja o que acontece, eu pego o meu tubo e digo que escavei o tubo, em vez de ser até o terreno, foi até a terraplenagem. Obviamente a vala vai ficar lá em cima. Obviamente que quando você passar uma seção aqui no meio, vai ficar esse troço absurdo aqui. Não é assim, com certeza. Né? Então você vem aqui e coloca a superfície correta. É o terreno. Feito isso, ele fez o ajuste. Tá, mas daí você tem que fazer isso para todos os dispositivos? Sim, tem que fazer isso para todos os dispositivos. Aí a dica é, primeiro configura aqui,
para que quando você coloque as seções típicas aqui, elas já venham com os valores configurados e por último você faz o lançamento. Só que agora você tem que ter em mente ainda o seguinte, desenhar a vala, calcular a escavação, isso tudo consome recursos do seu computador. Então só habilite isso daí no final do seu projeto. Aí você pode vir aqui em padrões e desligar o cálculo de escavação global. Okay? Aí o programa vai desenhar só o dispositivo, vai ficar muito mais leve para você trabalhar. Outra coisa, percebe que aqui não tem as setinhas do dispositivo? Eu também desliguei essas setinhas para não perder o desempenho. Mas eu posso ligar o estilo aqui e ligar as minhas setinhas e o eixo também. Né? Só que eu tenho em mente que essas setinhas também consomem recursos do seu computador. Então não venha me dizer que o programa é pesado. Não, o programa não é pesado. É você que está usando ele mal. Okay? Você tem que configurar o programa para que ele te dê o desempenho e mostre o que é necessário no momento correto. Esse daqui considere como o projeto, okay? Onde o projetista trabalha. Ele não precisa ficar vendo convençãozinha de download. Quem precisa ver é o desenhista lá na frente. Aí sim, você vai lá em padrões, liga isso daqui, terminei o meu projeto, pronto. Liguei tudo, ele vai demorar um pouquinho aqui. Imagine com 150 tubos aqui, ia demorar bastante tempo. Agora, se ele tem que ficar calculando Ashura o tempo todo, calculando vala o tempo todo, é óbvio que isso aqui vai demorar. Agora vamos dar uma olhada aqui na aba de escavação. Suponha que você fez a sua escavação, está ali, tubo simples, ok? Não era tubo simples, era duplo, vai lá e troca, mas ele gerou aqui a minha seção, que eu posso exportar essa minha nota de serviço lá para o meu Randisk, por exemplo. Ele vai exportar essa nota de serviço e vai gerar os dados ali para mim. Da tabela como ela foi formatado aqui, ok? Mas eu queria um estilo com a coluna A, a coluna B, não sei o quê. Bom, aí você tem que vir aqui em estilos de tabela, de dispositivo e criar. Só que daí você tem que ver o vídeo de criação de estilo de tabela e nota de serviço, ok? Essa daqui é para você ter um resultado expedito para você poder trabalhar aqui no seu projeto. Aí digamos que você queira fazer alguma anotação nessa seção específica aqui, por exemplo. Se selecionou ela, clica esse botão, vem aqui na planta, ele vai perguntar no desenho atual? No desenho atual, sim, nesse lugar, ele desenha ali para você. Agora você pode fazer alguma anotaçãozinha qualquer aqui, ou se você precisar colocar essa imagem lá no Word, dentro do seu relatório, né, para explicar alguma coisa, você clica esse outro botão e ele vai obter essa imagem em formato PNG, para você adicionar no seu relatório, ok? E por fim, não esquece de ver o vídeo sobre regras para entender como que pode confrontar esse valor do cobrimento máximo com o valor do cobrimento máximo calculado aqui no dispositivo, neste item do cobrimento. Muito bem. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é, eu cliquei aqui, eu não estou vendo as propriedades da projeção. Agora eu estou. Eu não estou vendo aqui o diâmetro do tubo. Agora eu estou. Eu não estou vendo aqui onde está a lâmina. A lâmina está aqui. Não está calculado, mas a lâmina vai ser dada aqui. Ok? Mas eu queria que aqui a declividade viesse em metro por metro. Clica aqui. Ajusta a declividade. Aqui, ó, locação final, corte, não sei o que. Acha aqui onde é que está a declividade e coloca metro por metro. É isso.